Feche os olhos e imagine você daqui a alguns anos, acordando em uma casa que um dia só existia na sua mente, olhando ao redor e percebendo que tudo o que você tem foi construído nas noites em que decidiu não desistir de si mesmo. Imagine o silêncio de uma vida sem dívidas, sem correria, sem medo. As metas que pareciam impossíveis agora riscadas no papel. Os sonhos que pareciam distantes agora fazem parte da sua rotina. Você se sente em paz porque sabe que não foi sorte, foi método. Você decidiu mudar o rumo das suas noites e o universo mudou o rumo da sua vida. Enquanto todos buscavam descanso, você buscou direção. E é por isso que hoje vive o que muitos apenas desejam. Agora imagine ouvir a sua própria voz dizendo: eu consegui. Isso não é uma fantasia. É um futuro que já começou no momento em que você escolheu agir. Tudo o que você quer está do outro lado da disciplina. E a partir de hoje, cada noite será um passo nessa direção. Agora volte para o presente e imagine comigo. Você chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e pensa: eu mereço descansar. E talvez mereça mesmo. Mas o que você chama de descanso é o que está lentamente roubando a sua liberdade financeira. Imagine duas pessoas com a mesma rotina. As duas trabalham as mesmas horas, enfrentam o mesmo trânsito, lidam com os mesmos problemas. Mas uma decide usar parte da noite para estudar algo novo, rever metas, aprimorar uma habilidade. A outra decide descansar um pouco e acaba perdendo mais uma noite diante de uma tela. No começo, parece que nada muda, mas com o tempo, o mundo se divide entre quem continua no ciclo e quem começa a construir. O homem comum descansa do trabalho. O homem rico descansa com propósito. Essa é a diferença que define destinos. O primeiro dorme para esquecer o dia. O segundo dorme para preparar o amanhã. Um apaga a mente. O outro a alimenta. E é por isso que, com o tempo, um apenas sobrevive e o outro prospera. O descanso é importante, sim, mas precisa ter consciência. Ele deve te restaurar, não te enterrar. Porque toda vez que você chega em casa e se entrega ao piloto automático, a TV, o celular, a comida, o sofá, você está treinando seu cérebro para desistir mais rápido e reagir menos. Está reforçando o hábito de desligar quando deveria despertar. E o que começa como só hoje, vira um estilo de vida. Você diz estar cansado, mas o seu corpo não é o que está exausto, é a sua mente que está mal treinada. O cansaço que você sente não vem do esforço, mas da falta de direção. A maioria das pessoas não está sobrecarregada de trabalho, está sobrecarregada de confusão. Elas passam o dia fazendo muito, mas vivendo pouco. Porque o esforço sem propósito esgota, enquanto o esforço com sentido energiza. Desenvolvimento pessoal não é sobre ler frases motivacionais, é sobre escolher conscientemente o que você faz quando ninguém está te cobrando. É quando o expediente termina que o verdadeiro treino começa. E se você continuar tratando esse horário como um momento de fuga, jamais vai encontrar o caminho da riqueza. Porque o sucesso não acontece durante o trabalho. Ele nasce no que você faz depois dele. Você está pronto para mudar? Então comece mudando a forma como você descansa. Porque o descanso sem propósito é a forma mais disfarçada de desistência. Você acredita que está cansado, mas o que realmente está esgotado é o seu propósito. O corpo se recupera com algumas horas de sono, mas a mente sem direção não descansa nunca. Ela continua tentando encontrar sentido, mesmo quando você já desistiu de pensar. O que te esgota não é o esforço, é a falta de significado. Quando você trabalha sem ver progresso, o cérebro entende que está desperdiçando energia e automaticamente reduz sua motivação. É por isso que, mesmo depois de dormir, você acorda cansado. Não é falta de descanso, é falta de propósito. Quem tem uma razão clara para evoluir, sente algo diferente. Sente energia, entusiasmo, presença, sente fogo. Já percebeu como você pode passar horas fazendo algo que ama e mesmo assim se sentir vivo no final? Isso acontece porque o seu corpo obedece à sua mente e a mente obedece ao sentido que você dá às suas ações. O cansaço é um termômetro da alma. Quando você vive fora daquilo que acredita, o corpo protesta. É por isso que tanta gente vive cansada, irritada, sem foco. Não é o trabalho que as destrói. É o vazio entre o que fazem e o que desejam. A diferença entre um dia pesado e um dia produtivo está no nível de intenção que você coloca no que faz. Quando há propósito, o esforço se transforma em energia. Quando não há, o esforço se transforma em peso. É simples. Quanto mais sem sentido você vê o seu dia, mais ele te esgota. Por isso, os milionários não trabalham apenas por dinheiro. Eles trabalham por uma visão.
Eles alimentam algo interno que dá combustível até quando tudo parece difícil. Essa é a verdadeira fonte de energia humana, o propósito. Ele reorganiza a sua mente, dá clareza, faz o tempo render. A maioria das pessoas busca descanso para recuperar o corpo, mas esquece que o que precisa ser restaurado é a mente. O corpo não cansa de lutar, ele cansa de lutar por nada. Quando você entende isso, começa a usar as suas noites de outra forma. Em vez de gastar horas tentando esquecer o dia, começa a usar esse tempo para lembrar quem quer se tornar. Você medita, planeja, estuda, agradece. Você se reconecta com aquilo que te move. E é aí que surge uma energia diferente. Não aquela que vem do café ou do sono, mas a energia que nasce da clareza. Porque quando o propósito está aceso, até o descanso se torna produtivo. Você acha que vive cansado demais para mudar a própria vida, mas o problema não é o corpo. É a forma como você administra sua energia. A maioria das pessoas gasta o dia inteiro em tarefas que drenam e quando chega em casa, acredita que precisa parar completamente para se recuperar. Só que o corpo humano não funciona como uma bateria que descarrega e precisa de silêncio absoluto para recarregar. Ele é um gerador. E a energia que te move nasce quando você faz algo que desperta entusiasmo. É por isso que tanta gente passa o dia inteiro parada e, mesmo assim, se sente mais cansada do que quem passou o dia criando. Quanto mais você foge do esforço, mais a mente entra em colapso. O descanso físico é essencial, mas o descanso vazio te faz sentir ainda mais sem vida. O ser humano precisa de movimento, de um motivo, de estímulo. Quando você faz algo que te desafia ou te inspira, o seu cérebro entende que há propósito e começa a liberar energia para continuar. É por isso que, quanto mais você avança, mais energia tem. O segredo dos que constroem riqueza está nisso. Eles não esperam ter energia para agir. Eles agem e criam energia no processo. Quando Hill falava sobre entusiasmo como força criadora, ele estava descrevendo exatamente esse mecanismo. O entusiasmo é o combustível da disciplina. É o estado em que o esforço deixa de ser sofrimento e passa a ser expansão. Os milionários sabem que quanto mais você faz o que eleva o seu padrão, mais seu corpo e mente se reorganizam para sustentar aquele nível. Você quer sentir vitalidade de verdade? Pare de tentar se poupar o tempo todo. Use parte das suas noites para gerar energia em vez de drená-la. Faça algo que desperte o melhor em você. Ler um livro que expande sua visão, se exercitar, estudar algo que te empolga, conversar com alguém que te inspira. Isso não é sobre produtividade cega, é sobre desenvolvimento pessoal. É sobre reacender a chama que o sistema apagou quando te ensinou a apenas trabalhar, comer e dormir. Cada noite em que você decide usar seu tempo conscientemente, é uma noite em que você aumenta seu poder criativo. A mente humana não foi feita para apenas aguentar a semana. Ela foi feita para se renovar quando é desafiada. Você não precisa de mais tempo para descansar. Precisa de mais propósito no seu descanso. Porque quando o descanso tem intenção, ele não apenas te recupera, ele te transforma. Você acredita que precisa de mais tempo para conquistar o que quer, mas o que realmente falta é direção. Não é a quantidade de horas que transforma a sua vida, é o que você faz com elas. A maioria das pessoas vive em um estado constante de ocupação, mas sem progresso. Estão sempre fazendo algo, mas raramente algo importante. Correm o dia todo, mas não saem do lugar. E quando chega a noite, sentem a falsa sensação de dever cumprido, quando na verdade só apagaram incêndios que voltam no dia seguinte. Isso é a ilusão da produtividade, e é por isso que tanta gente se esgota sem evoluir. Napoleon Hill chamava isso de esforço desorganizado, o trabalho que consome energia, mas não constrói nada. É o que acontece quando você tenta fazer tudo, em vez de focar naquilo que realmente importa. Pare por um instante e pense, o que se você fizesse todas as noites mudaria completamente sua realidade em 6 meses? Talvez seja estudar uma nova habilidade, estruturar um projeto, revisar sua vida financeira, ler algo que expanda sua mente. Escolha uma coisa, só uma. O segredo do desenvolvimento pessoal não é fazer muito, é fazer com consistência, é repetir o que funciona, até que se torne parte de você. A cada noite, antes de dormir, pergunte-se, o que eu fiz hoje que me aproximou da pessoa que quero ser? Essa pergunta simples muda o padrão da mente. Ela obriga o cérebro a buscar propósito em vez de distração. Quando você responde com sinceridade, começa a ver o quanto desperdiça energia com o que não gera resultado. E é aí que nasce o foco. As pessoas ricas não têm mais tempo que você. Elas apenas aprenderam a eliminar o ruído.
Elas sabem dizer não ao que rouba a atenção, porque entendem que cada sim que você dá a algo sem valor é um não para o seu crescimento. Quer ser mais produtivo? Pare de medir o seu dia pelo que fez e comece a medi-lo pelo que construiu. Troque quantidade por profundidade. Quando fizer algo, faça por inteiro. E quando parar, pare por completo. A clareza é o maior multiplicador de energia que existe. Se você se sente sempre cansado, é porque está tentando fazer demais, mas com pouca intenção. Simplifique, escolha o essencial e repita. E lembre-se, o progresso não vem da intensidade, mas da constância. O sucesso é consequência daquilo que você escolhe fazer nos momentos em que ninguém está te observando. É nesse silêncio da noite, quando o mundo está distraído, que você tem a chance de crescer em silêncio e deixar o barulho para o resultado. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. São 9 da noite. Você já chegou do trabalho, jantou e o sofá te chama. O controle remoto está ali, o celular piscando. Agora imagine que, em vez de cair nessa rotina automática, você decide fazer diferente. Você acende uma luz suave, abre um caderno e escreve 3 frases. O que eu aprendi hoje, o que eu quero conquistar e o que eu posso fazer amanhã para chegar mais perto disso. Nesse momento, sem perceber, você acaba de fazer algo que a maioria nunca faz. Assumiu o comando da própria mente. A transformação começa quando você muda o uso das pequenas horas. Um milionário certa vez disse: enquanto os outros dormem, eu planejo. Enquanto os outros reclamam, eu executo. E é exatamente isso que separa quem constrói de quem apenas sonha. Você quer mudar sua vida? Então comece mudando a sua noite. Antes de deitar, elimine o barulho. Desligue o celular por 20 minutos, feche os olhos e visualize o que você realmente quer. Isso não é fantasia, é treino mental. O cérebro trabalha com imagens e emoção, e quando você o faz sentir o resultado antes de alcançá-lo, ele começa a trabalhar inconscientemente para tornar aquilo real. É assim que os grandes realizadores operam. Eles não esperam a motivação aparecer, eles a provocam. A mente humana é um jardim. Se você não planta o que quer, o mato cresce sozinho. Por isso, use o pós-trabalho como um terreno fértil. Em vez de reclamar do dia, agradeça o que aprendeu. Em vez de pensar no que não deu certo, imagine como pode fazer melhor. Em vez de repetir, estou cansado, diga, estou em construção. Crie o hábito de alimentar o seu foco todas as noites com pequenas vitórias. Faça 10 minutos de leitura sobre algo que te ensina a crescer financeiramente. Anote uma ideia que teve no trabalho. Revise seus gastos com calma. São microações que moldam sua mentalidade de riqueza. Tony Robbins costuma dizer: aonde vai o foco, vai a energia. E é verdade. Tudo o que você repete, o cérebro reforça. Se você gasta suas noites se distraindo, ele aprende a fugir. Se gasta se disciplinando, ele aprende a criar. A disciplina é o alicerce invisível do sucesso. E ela não nasce do esforço cego, mas da clareza. Por isso, toda noite, antes de dormir, se pergunte: o que o meu eu milionário estaria fazendo agora? E faça isso, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simbólico. Porque é assim que se reprograma um destino, repetindo o comportamento da versão que você quer ser até que ela se torne você. Agora imagine-se daqui a 5 anos. Pense na sua versão mais disciplinada, serena e próspera. Como ela age quando chega em casa? Ela não foge do cansaço. Ela o transforma em combustível. Ela entende que cada noite é uma oportunidade disfarçada e que o tempo livre é o campo onde os sonhos são cultivados. Enquanto muitos se anestesiam com distrações, os milionários usam esse intervalo para recalibrar a mente. Eles não veem o descanso como um fim, mas como uma ferramenta. Quando se deitam, estão se preparando para o próximo salto, não apenas encerrando o dia. Um deles disse certa vez: não é o quanto você trabalha, é o quanto você cresce enquanto trabalha. E o crescimento acontece justamente quando o corpo para, mas a mente continua aprendendo. Então faça um teste. Durante uma semana, elimine 1 hora de distração e substitua por 1 hora de construção. Use esse tempo para revisar suas metas, anotar aprendizados, assistir algo que expanda seu entendimento sobre finanças, comportamento ou desenvolvimento pessoal. No início parecerá pouco, mas seu cérebro vai começar a associar a noite à evolução, não ao tédio. Esse é o momento em que sua mente começa a entender que está sendo treinada para outro nível. Hill dizia: o homem que conquista é aquele que cria o hábito de fazer o que os outros evitam. E o que todos evitam hoje é pensar antes de dormir, pensar com profundidade, pensar com propósito. Faça isso.
Crie o hábito de refletir toda a noite sobre a pessoa que você está se tornando. Anote seus pensamentos, suas pequenas conquistas, até mesmo suas falhas. Porque o autoconhecimento é a ferramenta mais subestimada da riqueza. O sucesso não começa com dinheiro, começa com consciência. E quando você se conhece, se disciplina e se respeita, o dinheiro se torna apenas consequência. Então, experimente essa mudança. Quando chegar do trabalho, diga para si mesmo: essa é a hora em que a maioria desiste, mas eu começo. Essa simples frase muda o seu estado mental. Ela desperta algo dentro de você. Ela te lembra que a sua vida não é o que acontece no trabalho, é o que você faz depois dele. E se você dominar suas noites, dominará os seus dias. Pare por um momento e se imagine observando sua própria rotina de fora. Veja-se chegando em casa, refazendo os mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos. Agora imagine que de repente você quebra esse ciclo. Em vez de agir no automático, você decide agir com consciência. É nesse instante que a vida muda, porque o sucesso não nasce de grandes revoluções, mas de pequenas interrupções no padrão. Cada vez que você escolhe agir com intenção, você reprograma sua mente para prosperar. Hill dizia que o homem é moldado pelos seus pensamentos dominantes, e é exatamente isso que acontece nas suas noites. O que você pensa antes de dormir se torna a semente do que viverá amanhã. Então use essa hora com sabedoria. Experimente transformar o seu pós-trabalho em um ritual. Tome um banho sem pressa, desligue o barulho do mundo e dedique 30 minutos apenas a si mesmo. Pegue um caderno e escreva 3 perguntas. O que eu aprendi hoje? O que preciso melhorar? E o que vou fazer amanhã para crescer? Faça isso todos os dias. É simples, mas poderoso. O cérebro aprende pelo reforço. E quando você reforça diariamente que está em evolução, sua mente passa a buscar maneiras de confirmar isso. O universo responde à constância, e os milionários entendem essa lei. Eles não esperam motivação, eles criam ambiente. Um deles disse: não é a força do hábito que muda a sua vida, é o hábito da força. Crie a força de seguir mesmo sem vontade, porque é nessa hora que se constrói a disciplina. E disciplina não é rigidez, é direção. É a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece igual. É o que transforma uma vida comum em uma vida admirável. Quer um exercício simples? Escolha uma ação pequena, mas transformadora, e repita todas as noites por 21 dias. Pode ser ler 5 páginas, estudar por 20 minutos, escrever 3 ideias. Se fizer isso com foco, em 3 semanas, sua mente vai se reorganizar. O cérebro cria novos caminhos quando você prova para ele que está no comando. Essa é a raiz do desenvolvimento pessoal. Tomar o controle das horas que ninguém vê. É nelas que nascem os gigantes, porque enquanto o mundo dorme, os visionários treinam. E é nessa disciplina silenciosa que a liberdade financeira começa a ganhar forma. Quantas vezes você já prometeu mudar de vida e acabou voltando para o mesmo ciclo? Não é falta de capacidade, é falta de estrutura mental. O ser humano é moldado por repetição. E se você repete distração, ansiedade e fuga todos os dias, está treinando o cérebro para desistir antes mesmo de tentar. Por isso, a mudança não começa quando você decide fazer mais, mas quando decide fazer diferente. Se quiser resultados de milionário, precisa criar padrões de milionário. E tudo começa com uma simples decisão: eliminar o que não agrega. Hill dizia: o fracasso é simplesmente a falta de persistência em fazer o que é certo. E o que é certo na prática é escolher conscientemente no que você coloca sua energia. A cada sim dado ao que é inútil, você rouba um pedaço da sua própria evolução. Por isso, aprenda a dizer não. Dizer não às distrações. Não àquele convite que não te acrescenta. Não àquela série que te prende, mas não te melhora. Dizer não é o primeiro ato de liberdade. A partir daí, você começa a perceber algo poderoso. Cada vez que você nega o que te enfraquece, sobra mais energia para o que te fortalece. Quer uma experiência? Durante uma semana, reduza o consumo de telas à noite e use esse tempo para ouvir algo que te desenvolve. Um audiolivro, uma palestra, um podcast sobre mentalidade ou finanças. Observe como, em poucos dias, sua clareza aumenta. Você começa a enxergar as brechas da rotina, percebe o tempo que antes parecia escasso. Isso acontece porque você está reeducando o foco. A mente é como um músculo. Se você não a treina, ela se enfraquece. Mas se a disciplina se torna hábito, a liberdade se torna consequência. Milionários não são pessoas mais inteligentes.
São pessoas que dominam seus impulsos. Eles entenderam que o poder de uma vida rica está em recusar o que é raso para mergulhar no que é profundo. E é exatamente isso que você precisa fazer a partir de agora. Proteger seu tempo como o recurso mais valioso que existe. Porque o dinheiro perdido pode ser recuperado. O tempo nunca. E quando você aprende a tratar cada minuto como um investimento, o universo começa a te tratar como alguém pronto para prosperar. Antes de continuar, quero que você pare um instante e reflita sobre algo. Qual é o hábito que mais rouba seu tempo depois do trabalho? Aquele que te faz prometer só mais 5 minutos, mas consome horas da sua vida sem te levar a lugar nenhum. Escreva nos comentários. Confesse o que tem te mantido preso. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para se libertar. Agora, respira fundo e presta atenção. O tempo que você desperdiça hoje é o mesmo tempo que alguém está usando para construir o futuro que você sonha. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo quando aceita. A diferença entre o que realiza e o que apenas deseja é o uso das horas silenciosas. Os milionários tratam o tempo como matéria-prima. Enquanto o mundo busca descanso, eles buscam direção. Eles sabem que cada noite é uma oportunidade disfarçada de rotina. Um deles disse: "Não é o esforço que enriquece, é a direção do esforço." E isso é real. Pare de trabalhar duro em coisas que não te movem. O segredo não é fazer mais, é fazer o que importa. Quer transformar sua vida? Crie o hábito de revisar seus dias. Antes de dormir, analise o que construiu. Isso é autoanálise, o instrumento mais poderoso do desenvolvimento pessoal. Hill dizia que o homem que não reflete, repete. E é exatamente isso que prende tanta gente em ciclos de estagnação. Então, todas as noites, ao invés de simplesmente deitar e desligar, faça um check-in mental. Pergunte-se: o que eu aprendi hoje? O que fiz que me aproximou do meu propósito? Onde posso ser melhor amanhã? Anote se precisar. Esse é o tipo de exercício que muda o padrão da mente. Com o tempo, você vai perceber que o seu cérebro começa a buscar automaticamente oportunidades de crescimento durante o dia, porque ele entende que vai prestar contas à noite. Isso te torna mais consciente, mais produtivo. E é assim que nasce a disciplina dos que prosperam. A mente treinada não precisa de motivação, ela opera por intenção. Você deixa de ser refém do que sente e passa a ser líder do que decide. Essa é a verdadeira liberdade. Agir guiado pela visão, não pelo impulso. Agora imagine olhar para sua vida daqui a alguns anos e perceber que cada noite que você venceu a preguiça foi uma semente plantada no seu futuro. Que cada vez que você escolheu estudar, refletir ou planejar, em vez de se distrair, foi um tijolo colocado na construção da sua liberdade. É assim que a riqueza nasce, não de sorte, mas de pequenas vitórias silenciosas. O mundo nunca vai entender o que você faz quando todos estão descansando. E está tudo bem, porque o sucesso é solitário no começo, mas inspirador no final. Enquanto uns buscam prazer momentâneo, os verdadeiros vencedores buscam propósito permanente. E é esse propósito que transforma o cansaço em força, o tempo em ouro e a rotina em progresso. Pare de dizer que não tem energia, que está cansado demais, que não dá tempo. A verdade é que você não precisa de mais horas, precisa de mais clareza. Precisa entender que o seu pós-trabalho é o território mais valioso do dia. É ali que o homem comum se acomoda e o homem sábio evolui. Hill dizia: o sucesso vem para quem faz mais do que é pago para fazer. É nas horas em que ninguém está te cobrando que o seu caráter financeiro é forjado. Quando o expediente termina, o da sua mente começa. E quanto mais você investe nesse momento, mais rápido a vida começa a te recompensar. Então, hoje, quando chegar em casa, não se entregue ao piloto automático. Acenda a luz da consciência e diga para si mesmo: aqui começa o meu segundo turno. O turno da construção, do propósito e da liberdade. Use suas noites como laboratório da sua nova versão. Cuide do seu corpo, alimente sua mente, planeje seu amanhã. Faça do descanso uma ferramenta, não um vício. E nunca se esqueça: enquanto o mundo relaxa, os ricos evoluem. Enquanto os outros dormem, você desperta. Porque o caminho da riqueza não é trilhado durante o trabalho, é pavimentado depois dele. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É de graça para você e ajuda muito o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber nossas notificações. Obrigado por me assistir até aqui. Estou orgulhoso do seu comprometimento com a sua evolução. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!